nós estamos retomando a live, porque houve um problema na transmissão, tá bom? Fique acompanhando, se você puder, que Deus possa abençoar continuamente a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos estar passando já para o culto de ensino já nesta noite. Que o Senhor possa continuar falando conosco. Creio que o Senhor já falou através dos louvores, né? Nós já oramos aqui antes. Nós já louvamos ao Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando a tua vida que está na live. Que o Senhor possa continuar fortalecendo você no seu caminho. Que você possa ser guiado continuamente pelo Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Não desista, não desanima, não olhe para trás, mas olhe para frente. Olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Se você está desanimado, desanimada, talvez desacreditando, devido aos problemas, devido às dificuldades, não desista, mas olhe para Jesus. Peça orientação a Ele e Ele te orientar, vai te orientar neste caminho difícil, neste caminho que talvez as portas estão fechadas, mas mesmo assim, mesmo nos momentos de dificuldade, é nessas horas que nós temos que pedir a misericórdia de Deus e olhar para Jesus. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando. Nós já vamos estar aqui dando ensino da palavra de Deus, e que Deus possa falar com você nesta noite. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu poder, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Nós estamos diante do Senhor, estamos nas tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar a cada um que está nesta live, que o Senhor possa, meu Deus, Pai, continuar sobre a vida deles, que o Senhor possa orientar, fortalecer, e que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra. Usa o teu servo, tira de nós, Senhor, toda a distração, tira de nós, Senhor, meu Deus, tudo aquilo que quer nos distrair na hora do ensinamento do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus mais uma oportunidade que Deus nos concede. Estamos aqui iniciando mais um curso de ensino da palavra de Deus nessa sexta-feira, e como nós costumamos fazer, a gente expõe esse vídeo no Facebook. Depois, quando a gente consegue fazer a gravação, a gente expõe também nos outros canais, né, no YouTube, para poder você acompanhar o ensinamento da palavra de Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender uma lição muito importante, que ela vai falar sobre vivendo a felicidade no lar. Glória a Deus por esta lição, né? Vivendo a felicidade no lar. Provavelmente quem está assistindo, né, pelo fato de estar espelhando a câmera, não consegue ler aqui o projetor de imagem, né? Infelizmente não é possível, porque o projetor de imagem ele está colocando espelhado, né? E deve ter um recurso, certamente a gente tem que ver isso aí para poder mudar esse espelhamento da imagem, né? Para quem está assistindo, mas com calma a gente vai estar vendo isso, né? Então a lição de número 6, ela vai falar sobre nós vivermos a felicidade no lar, na nossa família. Aí nós vamos ver sobre isso no dia de hoje, né? O texto-alvo da lição, se quiser passar o slide. O texto-alvo da lição, ele vai falar sobre a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos
como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Salmo de número 128 e o verso 3. Está registrado o Salmo 128 e o verso 3 na palavra do Senhor. A verdade aplicada desta lição, ela fala sobre a felicidade e a busca de todo homem, e é a sua maior motivação. Como Deus é a fonte da felicidade, podemos alcançá-la praticando o temor a Ele e a obediência à sua palavra. Os objetivos da lição são 3. Primeiro é mostrar que a família é o maior bem que a sociedade tem. O segundo é destacar que o plano de Deus para a humanidade está centrado na ciência. E o terceiro é ressaltar que aceitar Deus no casamento é receber a sua graça e fazer com que a família seja estruturada e feliz. Louvado seja Deus. Glória a Deus. O texto de referência na Bíblia Sagrada está no Salmo 128, se você quiser acompanhar. Salmo 128 e os versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou ler o verso primeiro, e minha esposa, se puder, dando a sequência, um leu um, o outro leu o outro, Salmo 128, verso 1 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E verás, o Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Louvado seja Deus por esta lição. Vamos dar início agora na introdução. A introdução diz assim: o projeto de Deus para o casamento é de uma família harmoniosa e feliz. A Bíblia descreve de forma maravilhosa a felicidade da família quando esta concentra-se nos princípios e ensinamentos divinos. E essa introdução da lição, o tópico 1 nos diz assim: mulher, videira frutífera. Então aqui o tópico 1 vai falar sobre a mulher como videira frutífera. O que significa videira na Bíblia? Naquilo que está falando sobre a mulher, especificamente sobre a mulher, porque existe videira também em outras passagens da Bíblia e tem outro significado. Mas aqui a videira, em relação à mulher, ela tem o seguinte significado. Tópico 1.1. A polivalência, no Salmo 128, melhor dizendo, tópico 1. A mulher é comparada à videira, que produz uva. Óbvio, A videira, ela produz uva. Então, sabemos disso. Origem da fabricação do vinho. Então, a videira, ela traz que uva, ela também da uva faz o vinho. Muito bem, duas coisas que nós observamos. O que é o vinho? Ele é símbolo da alegria. Então, olha só, que a mulher, ela deve trazer o quê? Alegria para o lar. Aqui está dizendo que a mulher, ela tem este papel, porque ela é comparada a uma videira. A videira, ela traz a uva traz o vinho, e o vinho traz alegria. Alegoria de uma mulher feliz no seu lar. Assim como uma vinha produz muitos frutos, a mulher que teme ao Senhor frutificará e dará muitos frutos. Então, quer dizer, a mulher, ela dá muita alegria. A mulher sábia, Nós estamos falando da mulher de Deus aqui, A mulher de Deus, ela dá muitos frutos para quem? Para a glória de Deus. O que nós vamos falar também
a respeito disso. A polivalência da mulher. O que é a polivalência da mulher? Né? A mulher ela é considerada polivalente, pois consegue realizar muitas tarefas ao mesmo tempo. Isso é verdade. O homem até tenta fazer, mas o homem, na hora que ele está esquentando alguma coisa na panela, e ele vai ver outra coisa, ele queima o que está lá no fogo, não é verdade? Queima, né? Na hora que vai ver outra coisa, já queimou. Então, a mulher não, ela consegue, ela passa um pano, ela lava a vasilha, deixa a panela no fogo, daqui a pouco ela já vai, já passou o pano, daqui a pouco ela já vai, pega a panela e já esquenta, já não queimou e ainda está tudo sob controle. Então, olha só, essa é a polivalência da mulher. Não somente nessas partes da doméstica, mas a mulher, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. É o exemplo de mulher, é o exemplo de mulher guerreira, né, que é a mulher virtuosa, né? Mulher guerreira que, mesmo tendo filhos para cuidar e casa para zelar, não abre mão de ajudar no orçamento familiar. Olha só, hoje, nos dias de hoje, né, as coisas têm mudado muito. Antigamente, as mulheres ficavam mais no lar e o homem iria trabalhar e voltava para o seu lar. Hoje, nem todo lar tem essa realidade. Muitas vezes a mulher ela trabalha, o homem trabalha, né? E os dois trabalham algumas vezes e depois eles se encontram após o trabalho. Então hoje a mulher ela faz muitas outras coisas além do papel de zelar pelo lar, tem outras coisas para fazer. Isso quando ela é uma mãe que não tem às vezes o seu esposo, pode ser que seja uma viúva, um exemplo, né? Mas ela ainda continua firme cuidando dos seus filhos, cuidando do seu lar, né? A mulher sábia olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Aonde registraram isso? Em Provérbios, capítulo de número 31, verso 27. Ela cuida dos filhos à roda da sua mesa. Salmo 128, 3. Ela cuida dos filhos com todo cuidado, né? A mulher que teme ao Senhor administra muito bem a sua casa e educa os seus filhos com brilhantismo ao ponto de ser chamada bem-aventurada. E o que significa bem-aventurada? Significa feliz. A mulher ela é feliz, ela faz tudo isso e ela ainda é feliz. Sabe por quê? Porque ela teme a Deus e ela tem um Deus maravilhoso e por isso ela é feliz, né? A mulher que zela, que cuida do seu lar, uma das coisas que uma mãe mais gosta de ver é ver seu filho crescendo, seu filho desenvolvendo, né? E ela fica feliz, talvez cansada de muitas tarefas, de muitos afazeres, mas ela está feliz. Nada tira a felicidade dessa mãe quando seus filhos estão lá caminhando, ainda mais caminhando para Jesus, né? Ela dando exemplo também desse exemplo de servir a Jesus, né? Louvado seja Deus por isso, né? Vamos ler o tópico 1.2. Eu pedi para minha esposa, né, para ler esse tópico 1.2, por favor. Comer do trabalho das suas mãos. O homem que teme ao Senhor não é preguiçoso, não lhe falta serviço e come o pão do suor do seu rosto. Da mesma forma, a mulher que teme ao Senhor busca lã e linho e trabalha com mãos hábeis. Ela estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na... Nossa. Aquele que é justo e teme ao Senhor não precisa arriscar a sorte em jogos e loterias, porque sabe e crê que o Senhor cuida e supre as suas necessidades. O Eterno também cuida da sua descendência. Amém. Obrigado, Jesus. Comer do trabalho das suas mãos. Tem um versículo que fala
vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Aí serve para o homem, serve também para a mulher. Porque se o homem e a mulher decidem morar juntos, ter uma casa, um lar, uma família, um ajuda o outro, para que o lar seja bem administrado. Não pode o fardo ficar pesado só para um, e também não pode o fardo ficar pesado só para o outro. Deve ser dividido o fardo. Comer do trabalho das suas mãos. Deus nos deu mãos. Pode ser que às vezes alguns não tenham as suas mãos. Nós vemos pessoas que às vezes não têm a formação das mãos corretamente, ou a formação dos pés, ou um ou outro membro tem a sua dificuldade de locomoção, mas ainda essa pessoa ela consegue desenvolver os outros membros do corpo de uma forma toda especial para poder conseguir trazer o mantimento. A vida ela é uma luta, ela é uma batalha. E nós estamos em uma guerra e nós não podemos esmorecer a nossa fé. Não podemos falar que não podemos trabalhar, porque digno é o trabalhador do seu alimento. A palavra de Deus também nos afirma isso. Então a mulher que trabalha, o homem que trabalha, que vem trazer o mantimento para a sua casa, isso é coisa maravilhosa aos olhos de Deus. O homem que teme ao Senhor, ele não é preguiçoso. Aí se você for perguntar aqui, mas o trabalho não é de Deus. O trabalho é de Deus. Porque quando Deus fez o homem, fez Adão, Ele colocou Adão para lavrar a terra. Desde o princípio, Adão lavrava o jardim do Éden. Então Deus colocou o trabalho para que o homem pudesse trabalhar. E por isso que Deus não ama preguiça. Deus sempre quer pessoas úteis para fazer também a sua obra. E aqui não é somente o homem, o sexo masculino, mas a mulher também, precisa também. Cada um faz a sua parte, o seu papel. Gênesis 3, versículo 19, se minha esposa encontrar, tem essa referência. Da mesma forma, a mulher também que teme, busca o linho e trabalha com as mãos hábeis. Busca o linho, ou seja, aqui no livro de Provérbios, capítulo 31, verso 13, fala sobre a mulher virtuosa, a mulher que tem valores, virtuosa, uma mulher que tem virtudes. O que ela faz? Ela traz o linho, ela busca o linho para poder fazer descer a lã. Por que ela vai fazer isso? Aqui simbolicamente, na palavra de Deus em Provérbios, essa mulher virtuosa, ela faz, por exemplo, os casacos, ela faz as roupas para os filhos. Hoje existem confecções que fazem as roupas, mas antigamente não tinha isso. A mulher, ela preparava tudo com as suas mãos para deixar os seus filhos bem abrigados quando viesse o frio, Então a mulher, ela deixa tudo organizado para quando vier, por exemplo, o frio, os seus filhos vão ficar sem abrigo, E o homem não tem que ficar preocupado com isso. É uma mulher virtuosa, essa é uma qualidade da mulher virtuosa. Gênesis 13:18 fala, 19, desculpa. O que fala, minha esposa? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Aí, essa passagem, Deus fala para Adão, que do suor do rosto dele, ele comeria o pão. Só que Deus também, ele traz algo nessa passagem, que a partir desse momento que Adão e Eva comeram da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, passou a ter cansaço, fadiga. Então nós entendemos que após esse cansaço e essa fadiga, o homem trabalharia, arava a terra, que tinha que plantar para poder colher. O trabalho era fatigado, era cansativo, até hoje é cansativo. Mas Adão trazia o alimento para o seu lar, assim como nós também trazemos, tanto Adão quanto Eva, nós também fazemos hoje. Então isso é
um mandamento de Deus. Não tem para onde nós corrermos. Nós precisamos trazer o pão de cada dia para o nosso lar. Aí Deus falou para Adão: até que você volte para a terra, Adão. Não é diferente de nós, porque essa matéria que nós temos, ela veio do pó, e ela voltará para o pó. Tá? Então, ela estende as mãos ao fuso e as palmas, a mulher agora, ela estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos, pegam na roca, é um instrumento, né? Roca. Provérbios 31, 19. Aquele e aquela também, que é justo e teme ao Senhor, não precisa arriscar a sorte. Sabe quem que é a nossa sorte, irmãos? A nossa sorte é Jesus. Jesus é a nossa sorte. A Bíblia fala, Ele é a nossa sorte. A gente não tem que apostar em nada. A gente não tem que apostar em homens. A gente não tem que apostar em animais, em objetos, em outras coisas, em coisas materiais, que nós não temos que apostar em nada. A nossa sorte está em Deus. Glória a Deus. Deus é a nossa sorte. Do suor do nosso rosto a gente trabalha e traz o pão. Eu não tenho que gastar o meu dinheiro naquilo que não é pão. Isaías fala isso. Por que gastais? Isaías 51. Por que gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do alimento naquilo que não pode te satisfazer? Por isso que Isaías falou. Porque nós estamos buscando a Deus, adorando ao Senhor, e com as nossas mãos que Deus nos deu, a gente vai para a lida e trabalha e traz o pão de cada dia para o nosso lar. Por quê? Porque muitas pessoas têm se endividado hoje com apostas. Apostas malignas, malditas eu falo também. Apostas que não provêm de Deus. Fica apostando, jogando, gastando todo o seu mantimento, todo o seu salário, se endivida. E aí? Aí vai para o homem, vai para a mulher. Pode ser o homem, pode ser a mulher, às vezes, de uma forma imprudente, de uma forma consumista, gasta todo o seu dinheiro. É o tal do vício. Só que aí falta coisa para prover no lar. E aí? E os filhos precisam se alimentar. A criança precisa do leite. O lar precisa de comida. E esse pai, esta mãe está gastando seus haveres, gastando o seu dinheiro. É como se fosse um saco furado. Coloca no saco, mas tudo cai e vai embora. Isso não é lícito aos olhos de Deus. Tá? Vamos para o 1.3, diz assim: a felicidade de temer ao Senhor. A felicidade do homem e da mulher que teme ao Senhor é incomparável. Eles irão bem porque têm promessa e também confiam no Deus Todo-Poderoso. Eles sabem que as provas e tribulações são passageiras. A luta vem e passa, e eles não desanimam. Felicidade não é ausência de conflitos, mas a habilidade em lidar com eles. Ao compreendermos o significado da vida em família e buscar os ensinamentos da Palavra de Deus para aplicação no nosso dia a dia, teremos a resolução dos nossos problemas. As dúvidas serão dirimidas. Abriremos espaço para que possamos viver bem e começarmos a gozar da felicidade dessa promessa descrita no Salmo 128. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa, né? Que Deus tem para nós, uma promessa. Deus tem uma promessa para nós, né? A felicidade. Por quê? A felicidade, ela é temer ao Senhor, né? Teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor não é o temor de ter medo, é de ter respeito por Deus, né? Nós temos que ter respeito pelo Deus que nós servimos.
É claro que nós também muitas vezes temos medo, porque Deus, ele tem todo o poder. Deus é todo poderoso. Se Ele quiser, com as suas mãos, destruir tudo, Ele destrói, porque Ele tem todo o poder. Nós temos medo? Sim, não vou falar que nós não temos medo de Deus. Nós temos, mas nós temos que, na verdade, mais é respeitar o Deus Todo-Poderoso. Saber que Ele tem uma ordem para todas as coisas na terra. E não podemos fazer as coisas do nosso jeito, conforme a nossa vontade. Existe primeiro a vontade soberana de Deus. E a felicidade, ela acontece quando nós tememos a esse Deus que nós servimos, né? Quem teme ao Senhor, o homem e a mulher, é incomparável. Ele tem os seus pés firmes, pisa firme. Ele não fica vagueando, porque ele teme a Deus, sabe que o dia de amanhã não pertence a ele ou a ela, mas por temer ao Senhor, sabe que Deus tem a provisão, tem a providência. Glória a Deus. Eles irão bem porque têm promessa e também confiam no Deus Todo-Poderoso. Eles sabem que as provas e tribulações são passageiras, né? Vem prova, vem tribulação, vem, não deixa de vir. Prova não deixa de vir, tribulação, mas quando estão alicerçados no Senhor, eles vencem. Pode ser um salário mínimo, não precisa ser muitos salários mínimos, não. Pode ser um salário mínimo, mas é temente ao Senhor. Tem uma vida de oração, tem uma vida simples, mas busca a Deus. Deus cuida, Deus sustenta, Deus abre as portas, Deus está com eles. Porque servem a Deus, temem ao Deus maravilhoso, ao Deus que tem todo o poder. Então a luta vem, passa, não desanima. A felicidade não é a ausência de conflitos. Não é igual o conto de fadas que a gente assiste nesses filmes de produção aí de desenho, ou hoje é mais desenho que aparece esse conto de fadas. Não, casamento não é conto de fadas. E viveram felizes para sempre, como fala lá no filme, né, como fala nos desenhos. A vida não é, às vezes, um filme ou um desenho animado. Não. Tem conflitos, existem os atritos. Porque cada um tem a sua personalidade. O homem tem a sua personalidade, a mulher também tem a sua personalidade. Alguns têm a personalidade mais forte, outras não. Outros são mais tranquilos, mais calmos. Outros são o chamado sanguíneo, né? Que é o sangue forte, né? Que tem aquele personalidade forte. Mas ambos precisam, cada um, entender o que cada um precisa para poder se ordenar com harmonia diante de Deus. Então existem os conflitos. Mas só que, o que Deus dá? Sabedoria. A palavra de Deus diz que quem quer sabedoria, peça a Deus. Você homem, você mulher. Está tendo conflito? Ore e peça sabedoria para que Deus te dê habilidade em lidar com os conflitos do seu lar. Tá? Ao compreendermos o significado da vida em família e buscar os ensinamentos da palavra de Deus, muito importante. Deus, ele ordenava desde o Antigo Testamento para lermos a palavra de Deus, examinarmos o texto sagrado, as sagradas escrituras. Nós devemos aplicar no nosso dia a dia aquilo que a palavra de Deus coloca para nós fazermos. Nós temos a resolução de todos os problemas. De qualquer ordem, Deus, ele nos dirige. As dúvidas, elas serão solucionadas. Então a gente vai viver bem, vai estar feliz. Aí sim você vai ter a felicidade completa. Você teme o Senhor, você abre a sua Bíblia Sagrada, você, sua esposa, seus filhos, você lê, faz lá o culto no lar, com a sua casa, com a sua família, você examina a Escritura Sagrada, aí você pode cumprir a sua missão no seu dia. Você pode cumprir a sua missão com o seu lar, com a sua família, com os seus filhos. Aí você está realmente de acordo com o Salmo de número 128. Se você quiser ver aí na sua Bíblia, leia o Salmo 128. Aí você está indo
do jeito que o Salmo 128, o salmista está falando. Capítulo 2. Filhos, plantas de oliveira. Falamos da mulher, que a mulher é a videira, e agora vamos falar sobre os filhos. O Salmo 128, ele fala que os filhos, eles são plantas de oliveira. Nós vamos entender o porquê. A palavra de Deus é muito clara quanto a colocar os filhos à roda da tua mesa. Ou seja, os filhos, eles estão à roda da mesa. Lá no Salmo 128. Que significa que os pais não podem abrir mão da educação e dos ensinamentos da palavra de Deus. No Salmo 128, os filhos são comparados à oliveira. Uma coisa interessante aqui, que os filhos devem, ou melhor, os pais devem educar os seus filhos. Como diz o ditado, né? Educação vem de casa, né? Vem de berço. Então, tanto o pai quanto a mãe têm dever de educar os filhos. Não é só a educação da escola, não. É a educação da palavra de Deus. Por que um livro comum que o seu filho estuda é mais importante do que a palavra de Deus? É melhor o filho ele entender a palavra de Deus do que entender outros livros. Não estou falando que este filho ou esta filha não deva estudar. Sim, deve estudar. Deve se dedicar ao estudo. Mas que entenda o que é a palavra de Deus vai dirigir este filho ou esta filha. Você quer um filho, uma filha abençoada? Pratique, não somente leia, mas pratique também. Seja exemplo da palavra de Deus, na palavra de Deus para o seu filho. Tá? Então os filhos são herança. Né? O Salmo 128, os filhos são comparados à oliveira que produz o azeite, símbolo de fertilidade. Olha só, por isso que os filhos são comparados à oliveira, porque a oliveira ela produz o azeite, e o azeite é um símbolo da fertilidade. É uma planta que lá no Israel e até mesmo no alguns países do Oriente Médio, ela coloca como um símbolo de fertilidade a oliveira. Então, o filho, que é um bom filho, o homem que teme ao Senhor, ele tem a sua esposa como videira e os filhos como plantas de oliveira. Mas esse homem precisa temer ao Senhor. Tá? 2.1. Os filhos são herança do Senhor. Vou pedir a minha esposa para ler, por favor. Os filhos são presentes de Deus. São tesouros muito valiosos concedidos ao casal como fruto do seu amor. Os filhos são mais valiosos do que os bens materiais. E deixá-los em tempo integral nas creches não é o ideal. Infelizmente, nos dias de hoje, na fase em que a criança mais precisa dos pais, só os veem e encontram nos finais de semana. É importante que cada casal faça uma reflexão e um estudo minucioso para tentar equacionar esta alarmante situação. Vale ressaltar que cada caso é um caso. Amém. Eu estava procurando aqui no dicionário, para esclarecer a nossa dúvida, o que o livro de Provérbios 31:19 estava querendo dizer com a palavra roca. O Provérbios 31:19 fala que a mulher virtuosa, ela estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Sabe o que é roca? Roca significa que é um instrumento manual utilizado para afiação de fibras, como lã ou algodão, juntamente com o fuso. Então, a roca aqui é um exemplo que antigamente as mulheres usavam a roca para fazer fios de roupa. Era um instrumento, né?
Então a roca é um instrumento que a mulher usava para tecer os fios antigamente. Usava-se a roca para fazer esses fios. Essa que é o esclarecimento da nossa dúvida aqui. Tá? Os filhos são herança do Senhor. Minha esposa deu aqui, o tópico 2.1, que os filhos são herança do Senhor. Então veja bem, você tem filho, você tem filha, você tem riqueza. Não amaldiçoa o seu filho, não amaldiçoa a sua filha, não amaldiçoe os seus filhos. Fale bênçãos. Não fala essas palavras, ai que menino levado, que menino arteiro, esse menino é terrível. Não faça isso. Fala assim, esse menino, essa menina, quem quer que seja, é a bênção de Deus. Abençoe o seu filho. Não traga palavras que denigram a imagem do seu filho. Porque tudo tem uma fase. Às vezes tem fase que a criança realmente ela vai para tudo quanto é lado. É a fase. Abençoa os seus filhos. Abençoa todos os seus filhos e os avós também. Abençoa os seus netos. Porque os filhos são herança do Senhor. Uma coisa que eu aprendi é que filho ele não rouba do pai e da mãe. O filho ele herda. Porque o filho é herança. O filho ele herda. Não rouba, ele herda. Então, para começar, que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Se nós somos filhos de Deus Altíssimo, Deus nos deu na nossa mão uma herança. E você acha que Deus deu uma qualquer herança para nós? Não, Ele deu uma herança farta, abençoada, maravilhosa. Então nós temos que também cuidar dos nossos filhos, sabendo que os nossos filhos eles também têm os direitos que nós pais temos também. Claro que tem os seus limites. Nós temos que impor também os limites aos filhos. Os filhos eles são presentes de Deus. Salmo 127:3 fala: eles são tesouros valiosos que Deus dá para quem? Para o casal. O fruto do amor do casamento. Olha que coisa maravilhosa, né? Os filhos são mais valiosos que materiais, e deixá-los em tempo integral nas creches não é o ideal. Aqui está falando dos pequenos, né? Deixar o filho em tempo integral na creche. Hoje existe, chamado creches. Hoje tem cada estado tem um nome. Aqui, por exemplo, no estado de Mato Grosso do Sul, nós chamamos de EMEI, né? Que são os lugares onde as crianças menores elas ficam lá com as professoras, uns falam tias, né? Ou professoras, enfim, elas ficam acompanhando. Mas e esse pai e essa mãe nessa criação desse filho e dessa filha? Está aproveitando esses momentos com esse filho? Aproveite os momentos que você tem com o seu filho, com a sua filha. Passe bons momentos com o seu filho e a sua filha. Caminhe com ele. Isso é muito importante. Vai valer muito para esse filho. Vai valer muito para essa filha. Este filho, esta filha vai lembrar desses momentos que você, pai, você, mãe, tem passado com ele, tem passado com ela. Então, os filhos são mais valiosos que bens materiais. Então, não pode deixar o filho abandonado de qualquer jeito. O filho não é qualquer coisa, não é um bem material. E muitas vezes as pessoas ficam se matando por bens materiais, mas não dá atenção para os seus filhos. Não faça isso. Cuide dos seus filhos. Infelizmente, nos dias de hoje, na fase em que a criança mais precisa dos pais, ele só vê encontro nos finais de semana. Que lar triste que é esse, que o pai e a mãe só vai ver os filhos no final de semana. É muito triste. Não faça isso, pai, não faça isso, mãe, né? Mas eu não consigo, porque eu não consigo pagar as contas, eu não consigo. Você vai para o joelho, você vai para a oração, que esse espírito maligno que está atuando no seu lar, se você buscar Deus, ele vai cair por terra em nome de Jesus, e você vai ter condição de cuidar do seu filho, vai cuidar da sua filha, vai ter tempo. Pede para Deus, que Deus ele vai te dar tempo para você acompanhar os seus filhos. Tá? Criança mais precisa do pai
só veio no final de semana, é errado. É importante que cada casal, que o casal faça uma reflexão, um estudo, para tentar equacionar esta alarmante situação. Vale ressaltar que cada caso é um caso. É claro que nós temos que trabalhar, é claro que nós temos que trazer o pão de cada dia, mas que isso não se torne um excesso e um fardo pesado para você pai e para você mãe. É hora de vocês conversarem e saber aquilo que vai ser prioridade para vocês. Será que está valendo a pena tanto sacrifício, deixando o seu tempo ser tomado, precioso tempo, de passar com os seus filhos muitas vezes? E você tem um diálogo com a sua esposa, e você, esposa, tem um diálogo com o seu esposo. Será que vale a pena tudo isso? 2.2, a educação cristã começa dentro de casa. Vou pedir para minha esposa ler, por favor. Os pais receberam a solene incumbência de repassar aos filhos os mandamentos e as leis do Senhor. É algo intransferível e pessoal dos pais, sempre com o apoio da igreja. Os pais devem ensinar os filhos a terem prazer na lei do Senhor e a meditar nela continuamente, a sentir gosto pela escola bíblica dominical e pelo ensino da palavra de Deus, e a sentir a alegria em frequentar a casa de Deus, a igreja. Instruir o menino no caminho em que deve andar significa que os pais deverão estar juntos com os filhos e não apenas mostrar o caminho, para que a palavra de Deus esteja na lembrança de seus filhos amanhã. Você tem que ensinar na vida deles de hoje. Amém. Então, a educação dos filhos não é só uma educação da escola, ela precisa ser uma educação cristã. Uma educação pautada na palavra de Deus. Os pais, eles têm uma responsabilidade, uma incumbência. Eles precisam repassar aos filhos a palavra do Senhor. Você pai, você mãe, você precisa não somente ler e praticar a palavra de Deus, mas você precisa ensinar o seu filho o caminho da verdade, o caminho da salvação. Por que nós estamos nessa terra? Nós estamos nessa terra para podermos aprender a palavra de Deus. Qual que é o nosso destino? Se o nosso destino é o céu, nós temos que entender a maior lei, a lei sagrada que Deus nos deu para podermos morar neste céu. E se você ama também o seu filho, sua filha, você vai querer que seu filho, a sua filha também vá morar no céu, como também você quer morar no céu. Então examine a Escritura e ensine o seu filho na palavra de Deus. Seja um sacerdote do seu lar. Você, homem, pai, seja o sacerdote do seu lar. Você, mulher, seja a mulher virtuosa do lar. Administre esse lar no temor de Deus, no temor do Senhor. Porque se você teme a Deus, você não vai tomar uma decisão precipitada. Você não vai tomar qualquer decisão. Deus vai te usar para tomar decisões, muitas vezes importantíssimas, para os seus filhos. Examinando a palavra de Deus continuamente, É algo intransferível. É algo que os pais devem fazer, sempre com o apoio da igreja. A igreja também tem esse papel. Infelizmente, muitas igrejas não têm, talvez, feito esse papel. Muitas, a gente pode entender que muitas, a gente não cita nome, mas a gente vê que muitas igrejas, elas não dão atenção para os filhos. Muitas vezes o filho, ele fica no celular, ele fica com a sua atenção nas redes sociais, fica jogando, joguinho, em pleno trabalho das reuniões da igreja, mas até as lideranças, algumas pessoas não se dedicam em ensinar e instruir esta criança no caminho da verdade, na palavra de Deus.
por que lá na escola as crianças agora têm que tirar o celular dela? E por que lá na igreja fica o celular na mão da criança? Será que a igreja ela vale menos do que a escola? Será que a igreja ela não tem que ter um temor da parte de Deus? Lá estamos na igreja para fazer o quê? Para adorarmos ao Senhor. Nós estamos aqui para podermos adorar a Deus. Nós temos que dar a nossa atenção a esse Deus. Por que uma criança tem que ficar mexendo no celular? Já prestou atenção que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está presente observando todo o nosso comportamento? Aí às vezes a criança chega lá na escola, quando passa lá o professor, a professora, o coordenador, a coordenadora, o diretora, falou, opa, deixa eu... Teme, né? Tem medo. Mas é um homem, é um ser humano, qualquer. Tudo bem que tem atribuições lá na escola, e você, pai, você, mãe, você tem essa autoridade. Este filho que você está cuidando, está educando, está criando, precisa também ter temor do Senhor, aprender a ter temor do Senhor. Mas não, agora é a hora, o momento de nós buscarmos a Deus. Filho, filha, é a hora de nós examinarmos a palavra de Deus, porque Deus é todo poderoso. Nós temos que ter respeito com as coisas de Deus. Isso é importante. Então, os pais devem ensinar os filhos a terem prazer na lei do Senhor. E você não precisa ficar puxando o filho pela orelha para poder ir na casa de Deus, não. Não. Deixe que esse filho ele vai aprender. Agora é o seguinte, você tem ordem no seu lar. Você vai falar assim, eu não vou levar meu filho coitadinho, coitadinha. Deixa ele estar cansado, ela está cansada. Mas aí o que esse filho, essa filha está aprendendo na rua? Que este filho, que essa filha está aprendendo na escola? O que está entrando na mente desse filho, dessa filha? E aí? Não é melhor levar na igreja para poder aprender aquilo que é bom, do que aprender aquilo que não presta? Reflita isso, tá? Tem a escola bíblica, né? Muitas igrejas têm a escola bíblica, algumas é no domingo pela manhã, outras são outro dia, outro horário, ensinamento da palavra de Deus, tem a classe das crianças. Parabéns, você líder, que dá atenção para as crianças na igreja. Aqui a gente tem É. Então aqui nós entendemos que a criança ela precisa ter uma certa dinâmica de ensinamento da palavra de Deus. Foque nisso, para que essa criança possa ter entendimento da palavra do Senhor. Instrua o menino no caminho que deve andar, que diz a palavra do Senhor, né? Provérbios 22, 6, né? Significa que os pais devem estar juntos com os filhos e não apenas mostrar o caminho. Para que a palavra de Deus esteja na lembrança dos filhos amanhã, você tem que ensinar na vida deles hoje. Eu lembro muito bem, quando eu era pequeno, eu ia na escola dominical, eu era pequeno, e aquilo que as professoras ensinavam, desde o começo, ficaram na minha memória. E por temor ao Senhor, eu não fazia coisas que não era do agrado de Deus. Agora, se esse filho ele não tem conhecimento mínimo de ter um temor da palavra de Deus, pela palavra de Deus, esse filho ele não vai ter limites na sua vida. Ele vai fazer tudo aquilo que vier. Então você pai, você mãe, você deve educar esse filho, pautar ele na palavra de Deus. Tópico 3. Ah lá, 2.3, né? O exemplo cristão dos pais faz a diferença. Não, 2.3. O exemplo cristão dos pais faz a diferença. Os filhos tendem a copiar os pais em quase todas as áreas da sua vida, porque estes são espelhos para os filhos. Eles tendem a copiá-los nas suas profissões, nas suas atitudes, nas suas vestimentas, no modo de referir
à casa de Deus e aos ungidos do Senhor, é importante lembrar também, estão de olho no modo como os pais desempenham o ministério eclesiástico e como levam as suas vidas espirituais. Tome como exemplo a decisão de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos podem até fechar os ouvidos para os conselhos, mas abrem os olhos para o exemplo. A maior educação que se pode dar a um filho é um exemplo digno de vida. Glória a Deus. Aqui nós falamos sobre o exemplo. O que adianta nós lermos a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, e a gente não pratica na nossa vida? Jesus falou uma parábola, e novamente a gente repete aqui. A pessoa é chamada de tolo, segundo a parábola. Porque o tolo é aquele que constrói, edifica o seu lar na areia. Jesus fala isso na parábola. Por quê? Porque é a mesma coisa que a pessoa que lê a palavra de Deus e não pratica. Você acha que seu filho não vai observar o seu comportamento, pai? Você acha que o seu filho não vai observar o seu comportamento, mãe? Seu filho, a sua filha? Eles estão observando a todo momento. Já percebeu que o filho, quando pega o seu sapato, você, mãe, principalmente mãe, a menininha, pega o seu sapato, mãe, porque ela quer ser como você. Aquele sapato que fica grande no pé dessa criança e ela caminha ali, porque ela quer ser como você. Agora, se você, mãe, dá um mau exemplo para essa filha, como que vai ser essa filha? Se você, pai, que dá um exemplo errado para o seu filho, como que vai ser o seu filho? Você tem que ter cuidado para com o seu filho. Se você fuma, se você bebe, você acha que o seu filho talvez não vai beber, talvez não vai fumar? Vai. Infelizmente vai. Somente se esse filho vai chegar a uma certa maturidade espiritual na vida dele e vai falar assim: eu não vou seguir este erro que meus pais cometeram. Aí este filho vai decidir por si. Mas enquanto este filho não tiver maturidade, ele vai querer seguir o exemplo dos seus pais. Agora você que não tem filho ou filha, seus pais nos caminhos do Senhor, e você se converteu ao Senhor, qualquer maldição que foi proferida antigamente contra o pai, contra o lar, contra a família, contra o pai, contra a mãe, não vai surtir efeito, porque você foi comprado por um precioso sangue. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e você é livre. E você também tem que perdoar o seu pai, perdoar a sua mãe. Há necessidade de um perdão. Então, o exemplo que os pais fazem é a diferença. Vamos passar isso aqui para que a gente consiga ganhar tempo. Então, o filho copia os pais na profissão, nas atitudes, nas vestimentas. Né? Você, pai, que é uma, entre aspas, é uma bênção na igreja, e chega em casa, você maltrata a sua esposa, o seu filho ou sua filha está te observando. Não seja um mau exemplo no seu lar. Então, chega em casa gritando, aí chega lá, na igreja é um cordeirinho, chega em casa aqui é um leão. Esse filho está vendo tudo. Essa filha está observando o seu comportamento. Dobre o seu joelho, derrame as suas lágrimas ao Senhor, peça temor de Deus, você homem e você mulher, para poder ter sabedoria e saber educar os seus filhos no caminho da verdade, no caminho verdadeiro. Tópico 3. Netos, herança do Senhor. O homem que teme ao Senhor tem a promessa de vida longa, isto é, a longevidade de dias e a recompensa de ver os frutos dos frutos, que representam mais uma corda do coração, os netos. 3.1 fala aqui, ver os netos, não criá-los. Né? Ver os netos. A você agora, vovô e vovó, é ver, não é criar. Quem cria é pai e mãe. Tem exceção? Tem, a lição vai trazer. Tem exceção.
Mas a princípio é para ver o neto, tá? Não é criá-lo o neto. Os netos são bênçãos de Deus na nossa vida. É extremamente maravilhoso contemplar a nossa posteridade com os nossos olhos. É uma alegria indescritível a chegada dos netos. A impressão que temos é que supera o amor que temos pelos filhos. No entanto, hoje estamos vivendo uma inversão de valores, pois os avós estão criando os netos. É os avós que criam os netos hoje. Olha só que coisa, que na verdade não era para ser. Aqui está dizendo, a palavra de Deus é bem clara sobre o assunto. Devemos ver os netos com os próprios olhos. Obrigado, Jesus. Visitá-los, brincar com eles, cuidar por um período, mas não tomar a responsabilidade de educá-los e criá-los, pois isso é a tarefa dos pais. Aí alerta você, pai e mãe, quem cria filho é pai e mãe, não avô e não avó, tá? Sabemos que existem as exceções, mas não vamos entrar neste mérito, porque cada caso é um caso. Qual que é a exceção? Tem a exceção muitas vezes que o pai faleceu, a mãe faleceu, o pai ou a mãe está perdido, por exemplo, no mundo de drogas, o pai ou a mãe é violento ou violenta com o filho. Acontecem esses casos? São exceções? Infelizmente acontece. E aí muitas vezes os avós que vão cuidar deste filho, desta filha, destes filhos. Às vezes pode ser o padrasto ou pode ser a madrasta também, que violenta esta criança às vezes. Pode acontecer? Pode acontecer. São exceções. A gente sabe que já aconteceu. Quantas vezes que nós vemos em noticiários, na televisão, né? Na vida acontece, infelizmente. E por isso, com essa exceção, aí o avô e a avó algumas vezes vai criar esses netos. Esse neto, essa neta, esses netos, enfim. Mas não é o papel real. O papel real é você pai, você mãe, assume essa responsabilidade e cuida este filho, cuida esta filha, cria e cuida, tá? Vamos para o tópico 3.2. Minha esposa, lê por favor. Viver para ver os filhos dos teus filhos. Viver para ver os filhos de teus filhos quer dizer viver mais sobre a face da terra. É notório que quando os netos chegam à nossa idade, está começando a ficar avançada. Significa que ver os filhos dos filhos é cumprimento da promessa de honrar aos pais. Assim como os pais têm a responsabilidade de guiar os filhos nos caminhos do Senhor. Os filhos têm a obrigação de obedecer aos seus pais no Senhor. Amém. Então, viver para ver os filhos dos filhos. Isso é o Salmo 128. E ele está apontando para aquele que teme ao Senhor. Você teme ao Senhor? Existe uma promessa. Eu creio nessa promessa. Eu creio nessa promessa de ver os filhos dos filhos. Eu creio em Deus, o Deus que eu sirvo. Você que é avô, você que é avó, meus parabéns, porque você tem a oportunidade de ver os seus netos crescendo. Melhor ainda, crescendo nos caminhos de Deus. Não só crescendo, né, frutificando, vendo cada um com saúde, mas vendo sendo criado nos caminhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que honra que é para um avô, para uma avó, ver o filhinho, o neto, melhor dizendo, a neta, sendo criado e nos caminhos do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Que alegria deste avô e desta avó. Então Deus ele tem essa promessa. Viver para ver os filhos dos teus filhos. Isso chama-se longevidade. O Deus que nós servimos é um Deus que ele é longânimo, ou seja, ele estende de geração em geração, bênçãos sobre bênçãos. Vale a pena servir esse Deus. Aleluia. Ele nos coloca alegria. A lição aqui ela não isenta de problemas e conflitos, não.
Tem conflitos no lar? Tem. Entre marido e mulher, entre pais e filhos. Não, a Bíblia também não nega que isso não vai existir. Não, vai sim, vai ter, melhor dizendo. Vai existir. Mas só que temendo ao Senhor, o conflito, qualquer que seja, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, no temor do Senhor, vai ser resolvido. E o diabo vai perder. Glória a Deus. Mais uma. Vamos para o tópico 3.3 para encerrar. A bondade de Deus e a distribuição de bênçãos. Ao ver Manassés e Efraim, os filhos de José, o patriarca Jacó era o avô aqui, né? Jacó era o avô do Manassés e do Efraim. E outra coisa, Jacó amava José. Se você for ver na Bíblia, em Gênesis, Jacó manda fazer uma túnica especialmente para o seu filho José. Você vai ver a história de José, que José era o contador de sonhos e que os seus irmãos o invejavam, mas Jacó, que era o pai de José, amava ele mais do que os seus filhos. Fez uma túnica toda especial. O que os seus irmãos fizeram? Pegaram José e jogaram na cisterna. Eles não tiveram coragem de matar José, mas eles pegaram um sangue de um animal e passaram na túnica de José, aquela vestimenta colorida de José que o pai tinha feito, e levaram para o pai e mentiram, falaram que José tinha sido morto. Você sabe da história. Imagina a tristeza, a amargura desse pai, Jacó. Olha só a tristeza de saber que o filho mais querido morreu. Só que lá na frente, o que Deus mostra para Jacó? Um momento de fome, em que José ele se torna governador do Egito, e resumindo, ele vê o seu filho. Jacó volta a ver o seu filho que não tinha morrido. E olha que coisa maravilhosa, ele não vê só o seu filho, ele vê os seus netos, ele vê Manassés, ele vê Efraim, que são os netos de José, e não somente vê, mas ele sabe que os seus netos estão no caminho de Deus. É uma coisa muito maravilhosa isso, né? Então, aqui fala que Jacó ele regozijou-se grandemente com extrema bondade de Deus. Gênesis 48:11. Pois é o eterno Deus que nos proporciona a maravilhosa oportunidade de ver os filhos dos nossos filhos. Se observarmos atentamente o capítulo 48 de Gênesis, veremos Jacó mencionar que as bênçãos do Senhor tinham superado todas as suas expectativas. Olha só, nunca Deus vai dever para você que teme a Deus. Se você teme a Deus, você pai, você mãe, você filho, você filha também, as bênçãos de Deus vão se surpreender. Nunca serão maiores do que as suas expectativas. Aquilo que você tem de expectativa, pode ter certeza que as bênçãos de Deus, elas serão maiores, elas vão ultrapassar as suas expectativas. Glória a Deus. Quão feliz é o homem cujo coração transborda de gratidão a Deus por sua infinita bondade. É importante compreender que ver os filhos dos filhos também é uma oportunidade de abençoar a nossa descendência. O que era de costume? Era costume de o povo judeu abençoar a sua descendência. Você é avó e você é avó. Você também, pai e mãe, abençoa os seus filhos, abençoa você, avô e vó, os seus netos. Abençoa. Abençoa para que sejam abençoados, porque você tem poder de abençoar também. Infelizmente, alguns amaldiçoam, que não é o certo. Não amaldiçoa, abençoa, para que Deus possa cuidar destes filhos e destes netos, tá? É importante compreender que ver os filhos dos filhos também é a oportunidade de abençoar a nossa descendência. A graça de Deus não segue a linha da natureza humana. Deus não age segundo as nossas expectativas. O Senhor é soberano e todas as suas bênçãos são distribuídas conforme a sua vontade. O patriarca Jacó entendeu muito bem essas coisas e tratou de abençoar a sua descendência. Você abençoa
Porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Porque quem é servo e serva de Deus não amaldiçoa, abençoa. A palavra de Deus diz para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, Abraão, mas eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, melhor dizendo. Então Deus, ele tem bênçãos sobre a vida das pessoas que temem a Deus. Como está a sua família? Como está o seu lar? Como está o seu casamento? Fica com esta palavra. Nós vamos encerrar aqui. Vou convidar a minha esposa para vir até aqui e nós encerramos, tá? Nós vamos transmitir esse vídeo também no canal do YouTube, quem quiser assistir ele novamente, e vai ficar gravado no Facebook. Pode vir aqui, minha esposa, por favor, para nós orarmos e agradecermos ao Senhor por mais um dia. Pai querido e eterno Deus, obrigado ao Senhor pela tua bondade, infinita bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, nós estamos realizando de uma forma simples este ensinamento da tua palavra. Toque no coração das pessoas que estão assistindo este vídeo, Senhor, este ensinamento que nós consideramos valioso. A tua palavra é muito mais que prata e que ouro, Senhor. Tu és o Deus que pode, meu Deus, prosperar esta família. Eu não sei o que esta família está passando, este pai, esta mãe, este avô, esta avó, este filho, esta filha, meu Pai. Mas vai de encontro com eles, Pai, com cada um, para que possam ser solucionados os problemas. Ensina, meu Deus, que devam estar no temor do Senhor. Dá sabedoria para esta mãe, para esta mãe, para esse pai, para estes que são os provedores do lar. Dá sabedoria para eles saber administrar o seu lar. E abençoe este filho, esta filha, às vezes este pai, esta mãe, desse filho, desta filha, não está nos seus caminhos. Mas este filho, esta filha está tomando uma decisão de servir ao Senhor. Abençoa abundantemente a vida deste varão, desta varoa, Senhor, para seguir e permanecer firme nos seus caminhos, e as bênçãos do Senhor venham surpreendê-los para a glória do Senhor. Obrigado. Nós estamos encerrando, tudo para a honra e para a glória e louvor do teu nome santo. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e as plenas consolação e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas hoje e para sempre. Todos nós possamos dizer amém. Está encerrado. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês que puderam estar acompanhando esta live, tá? Você é convidado, você é convidada a estar conosco. Nós temos cultos nas quartas-feiras e na sexta-feira, às 19h30. Quarta-feira é culto de louvor, de adoração. Saiu minha esposa aqui, eu, Leonardo, minha esposa Adriele. Nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Sexta-feira é o culto de ensino da palavra de Deus, tá? Se você quiser ler, ou ler melhor, assistir novamente este vídeo, na sua casa, no seu lar, dessa lição que nós trazemos acerca da família, tá bom? Nós vamos encerrar, que Deus possa abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus.